Antes de mais, boa noite, caro Amilcar Xavier. Boa noite aos meus colegas de painel. Boa noite aos caros telespectadores da TV Zimbo. Queria, antes de responder a sua pergunta, fazer duas notas prévias. Primeiro, desejar um feliz 2 de março a todas as mulheres da OMA, braço feminino do MPLA, e desejar a todas as pessoas da minha família e amigos que me felicitaram hoje. Hoje não é meu dia. Hoje não é da Lima também? Hoje é o dia da Lima, é dia 18 de junho. E eu, enquanto angolana, revejo-me no 17 de dezembro, que é o dia da morte da Rainha Ginga. E, portanto, hoje é o dia das mulheres da OMA. Esta é a primeira nota. A segunda nota é um protesto, porque hoje houve uma conferência de imprensa na presidência da UNITA, em que a imprensa toda foi convocada para as 16 horas, 16h30, lá estarem, e a TV Zimbo também foi convocada, e a TV Zimbo chegou tarde, e todos os jornalistas lá estiveram, recolheram as imagens do presidente da UNITA, que fez a conferência de imprensa. A TV Zimbo chegou tarde e queria que o presidente da UNITA fizesse um pronunciamento exclusivo para a TV Zimbo. Ora, não seria impensável, porque o presidente da UNITA já nem sequer estava na sala, e foi com muito pouco agrado que eu verifiquei no telejornal de hoje declarações da jornalista a dizer que o presidente da UNITA não conhecia o artigo 40º nem o 44º da Constituição, o que não corresponde com a verdade, porque os trabalhadores, a equipa da TV Zimbo chegou tarde ao local da conferência de imprensa e, portanto, por isso é que Mas não... viu a reportagem da Zimbo? Viu as imagens da Zimbo sobre a conferência de imprensa? Vi as imagens da Zimbo sobre a conferência de imprensa, vi. Por outro lado, sabe que o presidente da UNITA fez 2 comunicações sobre o mesmo tema. Gravou 2 vezes. Não. O presidente fez da UNITA... uma com máscara, depois fez outra sem máscaras, alegando que havia muita confusão na sala. O presidente da UNITA fez uma conferência de imprensa e os jornalistas todos que lá estiveram conseguiram ter acesso às imagens, e foi através desses jornalistas que a TV Zimbo teve acesso àquelas imagens. E acha que portanto, o presidente tem razão quando não, a TV condiciona... Zimbo não foi correta ao dizer que o presidente da UNITA impediu a TV Zimbo estamos a desviar o debate é sobre o valor da Constituição. As imagens. É um assunto que nós vamos voltar. Está reposta, pelo menos aqui, vamos voltar ao assunto. Primeiro do que tudo é o valor da Constituição. Depois vamos voltar ao assunto, até porque o presidente da UNITA disse ao jornalista da TV Zimbo que só gravaria caso a entrevista ou a comunicação passasse na íntegra, o que também não é correto. O valor da Constituição. O valor da Constituição. Ora bem, o Presidente da República hoje decidiu, em Conselho de Ministros, fazer uma comunicação pública ao país para fazer aquilo que em direito constitucional nós chamamos de uma decisão pré-constituinte. Decidiu que vai rever a Constituição da República de Angola através de uma revisão ordinária. E, portanto, ele, nos termos do artigo 233, tem iniciativa legislativa, tem iniciativa de revisão constitucional, pode solicitar ao Parlamento que a Constituição seja revista. Portanto, entregou posteriormente aquilo que se chama proposta de revisão constitucional ao Presidente da Assembleia Nacional. Entretanto, nós, como deputados da Assembleia Nacional, tomamos conhecimento disso pelos órgãos de comunicação social e ainda não conhecemos o conteúdo da proposta de revisão constitucional. Está depositada já na Assembleia Nacional? Já está depositada na Assembleia Nacional, está na posse do Presidente da Assembleia Nacional, mas ainda não foi distribuído nem para as comissões de trabalho especializadas, nem para os grupos parlamentares. Portanto, os deputados ainda não têm conhecimento do conteúdo da proposta de revisão constitucional que o Presidente da República pretende. Mas tem conhecimento, por via da sua narrativa, do que pensa, sabe e quer o Presidente da República? Cruzei várias fontes
e das várias fontes que cruzei, fiquei a saber que são pelo menos 40 artigos propostos para serem revistos. Entretanto, na conferência de imprensa, dei conta que não foram mais de 10 ou 12 artigos que foram revelados à imprensa na conferência de imprensa que foi dada pelo Dr. Adão de Almeida, o Dr. Márcio Lopes e o Dr. Francisco Queiroz. Portanto, não é possível saber, efetivamente, o espírito da proposta de revisão constitucional. Doutor João Pinto, qual é o alcance desta iniciativa legislativa presidencial para a revisão da Constituição? Doutora Weber, voltando então à narrativa do Presidente da República, hoje, no início da reunião do Conselho de Ministros, fez um pronunciamento sobre a revisão pontual da Constituição. A doutora Weber já se pronunciou sobre o assunto, mas pergunto-lhe se isso não corresponde, de facto, o que disse o Presidente, se não corresponde à expectativa da UNIT, uma vez que Adalberto Costa Júnior sublinhar em diferentes ocasiões, portanto, questões relativas àquilo que o Presidente da República hoje fez alusão. É assim, o Presidente... A UNITA não está satisfeita com o que disse o Presidente, ou pensa o Presidente sobre a revisão da Constituição? O Presidente da República vem fazer esse pronunciamento porque sofre pressões internas e pressões externas. Explico porquê. Vamos às internas. Não, vamos às externas vamos primeiro. Às externas. Vamos às externas. A semana passada estivemos na Assembleia Nacional a tentar aprovar, e aprovou-se na generalidade, a lei do Banco Nacional, com a intenção de se dar a independência e falava-se da autonomia do Banco Nacional. Isso é uma exigência do FMI. Ora, não é possível haver autonomia e independência do Banco Nacional nos moldes que aquela proposta de lei tem, se não se rever a Constituição, no que diz respeito à competência que o Presidente da República tem de nomear e exonerar o governador e os vice-governadores do Banco Nacional. Então, há toda a necessidade de se rever a Constituição nesse aspecto. Portanto, isto é uma pressão externa. Pressões internas. Houve da sociedade civil, nomeadamente da Igreja. Mas nos Estados Unidos, quem é que nomeia, no caso, o líder do Banco Central americano? Eu gostaria de continuar a minha narrativa. Sim, mas pergunto-lhe. Eu gostaria fazer essa analogia? Eu gostaria de continuar a minha narrativa. Internamente, as pressões vieram da sociedade civil, nomeadamente a Igreja, as organizações não governamentais, alguns grupos de pressão que diziam claramente que havia normas na Constituição que efetivamente não eram normas que faziam com que a Constituição estivesse desfasada do ponto de vista daquilo que são os direitos, liberdades e garantias de cidadãos num verdadeiro Estado de direito democrático. Nomeadamente a questão do voto dos cidadãos angolanos no exterior do país. E atenção, já na Constituição de 92, os cidadãos angolanos no exterior do país podiam votar para as eleições legislativas. Havia um círculo eleitoral. Acha que estavam reunidas as condições para que a diáspora votasse em 92? Deixe-me terminar o meu raciocínio. Havia um círculo eleitoral em que estes cidadãos no exterior do país votavam para elegiam 3 deputados, 2 para a África e 1 para o resto do mundo. Esta eleição nunca aconteceu. E, portanto, hoje o Presidente da República vem dizer que vamos introduzir na Constituição a possibilidade dos cidadãos angolanos no exterior do país poderem participar nas nossas eleições. E vai acontecer exatamente o mesmo que aconteceu em 92 e em 2008. Não há condições para os cidadãos angolanos no exterior do país votarem. Portanto, vai estar na Constituição, mas não vamos conseguir realizar. Exatamente porque não vai haver condições. Nós estamos a quantos meses das eleições?
Seria em 92, em 2022. Não, nesse momento, estamos em 2021. Estamos a um ano das eleições. Estamos a 2 anos praticamente das eleições. Um ano, 2022 vai acontecer certamente portanto, no final do último estamos a trimestre do ano. 17 meses das eleições, mais ou menos. Portanto, eu não acredito que nesse espaço de tempo vamos conseguir fazer o registro eleitoral presencial dos cidadãos angolanos no exterior do país. Mas essa é uma razão para poderem do Dr. Weber votar. subjetiva, não é? Atenção, se não estamos a conseguir fazer internamente, no exterior vamos conseguir fazer. Outra questão. Tem Então que não ver... valoriza nada do que disse o Presidente da República. Atenção, eu não estou a dizer que estou a valorizar ou não. O mandato do Sr. Presidente da República está praticamente no fim. E em termos políticos, até é pouco ético alguém que está no fim do mandato aproveitar a sua maioria qualificada para impor uma revisão constitucional à sua medida. Deixa-me ouvir do Dr. João Pinto. Qual é o seu comentário? Eu falei menos tempo que o Dr. João Pinto. Já lá chegaremos, temos muito tempo. Porque quando falamos dessa questão, eu levo para uma outra, que é a questão do gradualismo. Que é a questão do gradualismo. Como é que é possível alguém vir-me com a conversa de que vamos deixar cair o gradualismo, tirando o número 1 do 242 e deixando o número 2 do 242? Isto é sério? Não, é sério. Isto é sério. É sério porque Não, é uma proposta que pretende retirar um obstáculo não do é um debate obstáculo, constitucional. É um porque obstáculo o número 2 do artigo 242 contém o gradualismo. Pois, mas, o gradualismo, que é o gradualismo que a Constituição prevê, que é o funcional. Doutora Weber. Que é o gradualismo que prevê o alargamento gradual das competências, da atribuição de competências do Estado Central para as autarquias locais. Portanto, se eu quero dizer à sociedade que quero deixar cair o gradualismo, tenho que fazer o quê? Revogar todo o 242. Mas isso é na especialidade. É uma proposta Caríssimo. que o Presidente traz no sentido de alterar-se o número 1. A boa-fé das instituições, quando a proposta já não vem com boa-fé. Senhora deputada, não vá por aí. O que nós já temos feito, e é um processo de revisão constitucional, em que... Continuando. Não é por aí. Continuando nas minhas não é ingênuo. Eu não disse. Eu disse que eu gosto às vezes de ser ingênuo. Não, continuando nas minhas suspeitas. Eu não sou nada ingênuo. A questão das inelegibilidades. Concordo plenamente que tem que haver uma distinção entre inelegibilidades e impedimentos. Mas notei que quem apresenta a proposta tem o cuidado de só apresentar aquilo que lhe convém. A inelegibilidade. Mas se é uma proposta, eu acho que não é por aí, deputada. Relativamente à questão da autodemissão no segundo mandato e a inelegibilidade relativamente ao cidadão que tenha praticado um crime. Ora, vamos convir que não é possível ser Presidente da República, nem ser candidato a Presidente da República, se não se preencher os requisitos para se ser deputado da Assembleia Nacional. Primeiro ele tem que cumprir com os requisitos para ser candidato a deputado da Assembleia Nacional. E só cumprindo os requisitos para candidato a deputado da Assembleia Nacional é que pode ser candidato a Presidente da República. Ora, não faz sentido virem com essa conversa. E por outro lado, deixe-me só terminar, deixe-me só terminar argumentações. Eu vi a conferência de imprensa e o jornalista salvo erro, do Jornal de Angola, faz uma pergunta e que não é respondida. Que é a questão de que se um cidadão que nasce em território nacional e os pais são estrangeiros, pode ser candidato a Presidente da República. Estava-se a referir a quem? Ora, que eu saiba, aqui nessa sala, eu não sei que idade é que o Dr. Albano tem, mas aqui nessa sala, a única que não teve a nacionalidade portuguesa sou eu, porque eu nasci depois de 75, porque os meus pais, antes de 75, eram portugueses. Portanto, este debate que está-se a fazer em torno de um determinado candidato,
sobre a sua nacionalidade, não tem razão de ser. E, portanto, utilizar uma revisão constitucional para introduzir inelegibilidades nesse sentido também não faz sentido. Bom, Outra questão. Eu acho que isso é um equívoco. Acho que não Eu acho que o Dr. Albano Pedro traz aqui uma questão interessante que Concorda? de alguma forma foi também citada na conferência de imprensa do Dr. Adão de Almeida, quando dizia que fala-se dos poderes excessivos do Presidente da República e ninguém consegue apontar um poder excessivo do Presidente da República. Ora, eu tenho um poder excessivo para apontar ao Presidente da República. Nos Estados Unidos, já que queria tanto os Estados Unidos, agora vou-lhe dar um exemplo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Presidente dos Estados Unidos é o gestor de todo o dinheiro dos Estados Unidos. E ele, enquanto gestor de cada dólar, ele é responsável por essa gestão. Ora, em Angola, o Presidente da República é o gestor de todo o dinheiro de Angola. E o que é que a Constituição diz? O Presidente da República não é responsável pelos atos praticados no exercício das suas funções. Atos de gestão. Salvo se for suborno, traição à pátria e a prática de crimes imprescritíveis. O Presidente da República quer essa clarificação. Não! O artigo 127 não vai ser mexido. Não. Este fica exatamente como está. Porque este artigo tem história. Não, eu refiro-me à fiscalização da Assembleia Nacional ao Executivo. Este artigo 127 vai ficar exatamente como está. E este artigo tem história. Este artigo é produto da monarquia francesa, que Charles de Gaulle foi rebuscar para aumentar os seus poderes. Mas na França fazia sentido. Por quê? Porque o gestor de todo o dinheiro da República Francesa não é o presidente francês, sim, mas é o primeiro-ministro. Ele queria inaugurar uma nova república, sim, como fez com a Quinta República, e portanto ele chamou assim vários poderes. Exatamente, mas ele não era o gestor do dinheiro. O gestor do dinheiro era o primeiro-ministro. E fazia sentido ele não ser responsável, porque ele não geria o dinheiro. Deixa-me ouvir o João Pinto sobre isso. Isso é uma questão doutrinal e é opção constitucional. Aqui foi dito que o Presidente da República apresentou uma proposta que muitos cidadãos gostariam que efetivamente fosse apresentada, mas ele esqueceu-se de algo muito importante, que todos os angolanos, acredito, a larga maioria dos angolanos gostariam que o Presidente da República apresentasse como proposta. O que é que esqueceu o Presidente? Eleição direta do Presidente da República, separada da eleição legislativa. Ou seja, voltarmos ao modelo de 1992. Uma eleição para o Presidente da República e uma eleição para os deputados da Assembleia Nacional. Os angolanos querem eleger o seu presidente. Em eleição, deixe-me terminar. Deixa-me terminar. Deixa terminar a apresentação. Deixem-me terminar. Deixem-me terminar. Deixem-me terminar. Os angolanos querem escolher o seu presidente numa eleição autónoma do partido político. E mais, querem a possibilidade de cidadãos que não estejam afetos aos partidos políticos possam apresentar candidaturas independentes, como era possível em 1992. Ótimo. Ele não tem partido político e pode apresentar, recolhe assinatura junto dos cidadãos eleitores e apresenta a sua candidatura enquanto cidadão candidato independente. Independente de quem? Dos partidos políticos. Obrigado. A Constituição não permite isso. Eu gostava também, esperei que o país tivesse evoluído para um sistema que... Certo, vamos então mudar de assunto. Agora quero ouvir a doutora Ueba sobre a eliminação do princípio do gradualismo como um princípio constitucional condutor do processo de institucionalização efetiva das autarquias locais. Foi um dos pontos dominantes da narrativa do Presidente da República. Realmente foi. E ao ver o Vice-Presidente da República discorrer sobre a Constituição, a primeira Constituição, a Lei Constitucional da República Popular de Angola, de 10 de novembro de 1975 e não 11 de novembro de 1975, foi feita a 10 de novembro para entrar em vigor às 0 horas do dia 11 de novembro de 75, lembrei-me que
ela foi fruto dos acordos de Alvor. E, por causa disso, é que tinha algumas normas que não faziam muito sentido para o contexto daquele momento. E vou dar aqui um exemplo. Artigo 51. As autarquias locais têm personalidade jurídica e gozam da autonomia administrativa e financeira. Isso estava no artigo 51 da Lei Constitucional da República Popular de Angola de 1975. Desde 1975 que nós temos as autarquias locais na Constituição. E até agora não conseguimos institucionalizar. O presidente vem dizer que, na sua proposta, vai deixar cair o gradualismo. Todavia, o gradualismo que ele pretende deixar cair é o número 1 do artigo 242. E o número 1 do 242 estabelece o seguinte: a institucionalização efetiva das autarquias locais obedece ao princípio do gradualismo. Ponto. Agora o número 2. Os órgãos competentes do Estado determinam... Número 2 do 242. Do 242, que não vai ser revogado. Os órgãos competentes do Estado determinam por lei a oportunidade da sua criação, o alargamento gradual das suas atribuições, o doseamento da tutela de mérito e a transitoriedade entre a administração local do Estado e as autarquias locais. E querem nos fazer crer que será numa norma infraconstitucional, durante a negociação da lei da institucionalização das autarquias locais, que se vai debater então a questão de onde vamos, como é que vamos começar a institucionalizar as autarquias locais. O jornalista da TV Zimbo fez uma pergunta muito pertinente. Perguntou se o facto de retirarem a questão do gradualismo da Constituição significava que, então, isto iria fazer com que todas houvesse simultaneidade de autarquias em todo o território nacional. E a resposta foi clara: não. E não é isso que os angolanos querem. Deixa-me ouvir. Cada angolano quer autarquia no seu município. Deixa-me ouvir. Cada angolano quer autarquia no seu município. Ninguém quer ficar de fora. Deputado João Pinto? Bom, as propostas vão ser analisadas na comissão, eu acho que só do que a calhar. Outra proposta do Presidente da República é a constitucionalização de um período fixo para a realização das eleições gerais. Dr. Roberto. Ora, esta proposta inicialmente foi da UNITA, no debate da Constituinte de 2009. Entretanto, eu acho que hoje já não faz sentido. E já não faz sentido porque, com a entrada em vigor da Constituição de 2010, se ela for cumprida à risca, nós vamos ter eleições sempre em agosto. E mais, na eventualidade de existir uma autodemissão do Presidente da República, o dia fixo altera-se. Porque aí a eleição vai ter que ser feita em 90 dias. O Presidente autodemite-se, o Presidente da Assembleia Nacional... O Vice-Presidente? Não. Presidente da Assembleia Nacional. Artigo 128. Artigo 128. A autodemissão do Presidente da República, nos termos do número anterior, implica a dissolução da Assembleia Nacional, a convocação de eleições gerais antecipadas, as quais devem ter lugar no prazo de 90 dias. Não, ele fica Presidente em gestão. Em gestão, sim. Mas, entretanto, as eleições têm que ser realizadas em 90 dias. Logo, o dia fixo... Mas isso é um regime excepcional. Sim, excepcional. Ora bem, de acordo com a Constituição atualmente em vigor, uma das competências do Presidente da República enquanto chefe de Estado é de nomear e exonerar o governador e os vice-governadores do Banco Nacional de Angola. Ora, essa é uma competência exclusiva do Presidente da República enquanto chefe de Estado. E, enquanto esta norma estiver em vigor, o Banco Nacional não poderá ter a independência que o FMI
quer que o Banco Nacional tenha. Então, há necessidade de se fazer esta revisão, que o Presidente quer chamar de revisão pontual, mas que o doutor Pinheiro disse bem, é uma revisão ordinária, é a primeira revisão que nós vamos fazer, não é uma revisão pontual. E espero que assim não seja. Porque o Presidente, ao se pronunciar... Podem recorrer ao Constitucional. Não, o Presidente, ao se pronunciar assim, já está a condicionar a bancada parlamentar do MPLA. É só isso que nós... É só isso que eu quero que se mexa. E mais nada. É isso, deputado João Pinto? Ele quer já condicionar disse o Presidente, que é revisão com mais nada. É isso, deputado João Pinto? Ele quer já disse o Presidente, que é revisão pontual. Doutor Eva, vai trabalhar? Pelo povo, sim, sempre. E eu acho que esta Constituição, a UNITA vai apresentar aquilo que é a vontade dos cidadãos angolanos, e a vontade dos cidadãos angolanos é que tenhamos eleições autárquicas em todos os municípios, em simultâneo. É isso que os cidadãos angolanos querem. O que os cidadãos angolanos querem é que o Presidente da República seja eleito numa eleição direta, autónoma do Parlamento. O que os cidadãos angolanos querem é que as vicissitudes que o professor Virgílio Fontes Pereira disse, as vicissitudes da Constituição que não foram apresentadas pelo Presidente da República na sua proposta de revisão possam ser trazidas para aqui, nomeadamente a possibilidade de controlar os excessos, os poderes excessivos que o Presidente da República tem, e dei aqui pelo menos 2 exemplos desses excessos, e sobretudo darmos ao Poder Judicial a verdadeira independência, imparcialidade. Eu acho que está dando menos tempo que o Dr. João Pinto. Independência, imparcialidade e, sobretudo, garantirmos que as eleições em Angola possam ser verdadeiramente credíveis, possam ser livres, possam ser justas e possam refletir a vontade dos cidadãos eleitores e não a vontade de interesses político-partidários.